Queridos alunos, então vamos, nossa segunda aula de hoje, que também é português e já é da segunda semana. Normalmente, né, eu faria assim, eu começaria a segunda com uma atividade complementar. Aí hoje eu faria a primeira semana e na próxima eu faria correção. Agora não, tá? Eu já expliquei que eu vou mandar o gabarito da correção, então vamos para a segunda semana. Tá? Então, segunda semana de português, nós ainda continuamos em poesia, poemas, e a sua atividade, né, está na página 6, 7 e 8. PET 5, segunda semana. Então, vamos lá? Quando você pega aí o seu PET, né, tem assim, leilão de jardim, que é a atividade 1. Ele pede que você leia esse poema. É um poema da Cecília Meirelles, é um poema bem conhecido. Eu gosto de trabalhar esse poema, né? Então temos aqui: quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um largato entre o muro e a era? E a estátua da primavera? Quem me compra um formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Cecília Meirelles. Então, ela fez aqui um leilão do que tinha no jardim, né? Então, vamos lá. Aí, na atividade 2, ela fala assim, vamos entender o poema? Poema. Quando você, lá no início, quando você ouviu falar de poema, qual foi a primeira definição que o seu professor falou que era um poema? Nós vamos estudar poemas. Isso é um poema por isso, por isso e por isso. O que foi que ela falou? Eu não estava lá, mas com certeza ela disse assim, esse é um poema. Os poemas são feitos de versos. Cada linha de um poema chama-se verso. O conjunto de versos chama-se estrofe. O que caracteriza que é um poema? São os versos, as estrofes e as rimas. Aí ela ainda explicou assim, olha, ele vai ser assim, uma linha tem rima, a outra não precisa, a outra tem rima. E foi mostrando para você. Aí ficava assim, ó, primeira, terceira, quinta. Ou segunda, quarta. As rimas é no final, ou seja, uma palavra que combina com a outra. Mas tem que ser uma palavra bem parecida. Não, ela precisa combinar no som. Ao ouvir, ela precisa ter um som que tem o mesmo sentido, mesma rima, mesma terminação, tá? Às vezes a gente fala assim, tem as 3 letras iguais, as 3 últimas letras são iguais, né? E aqui tem assim, olha, ela fala aqui, ó, esse aqui da Cecília Meirelles, ela fala aqui, ó, flores, cores, aí depois ela fala passarinhos e ninhos. Tá vendo que a estrutura tá um pouco diferente? Já pôs primeira, segunda, depois terceira e quarta. Depois fala caracol, sol, era, vera. Ó, quando ela põe era, primavera, primavera. Depois, formigueiro, jardineiro, eiro, canção, chão, ão. E aí vai mostrando para você que essas terminações, elas são iguais. Mas igualzinho, aqui tá igualzinho. As últimas letras são iguaizinhas. Mas não precisa ser iguaizinhas, precisa ter o mesmo som, tá? Então vamos lá. Então ele pergunta para você, o que nos mostra que este texto é um poema? O que mostra que isso aí é um poema é a estrutura, é a organização. E como está organizado esse texto? É isso que você vai escrever aqui. Depois está assim, como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança
que não consegue escrever com autonomia. Marcar a resposta correta. Aí ele pergunta assim, a quantidade, olha, marque a alternativa correta, depois da organização. Ó, a quantidade de frases é que representa a opção voltada para esse texto? Não, é a forma da escrita das frases, ou é o título? O que fala para você que isso é um poema? Ah, é a quantidade de frase? Não, precisa ter quantidade de frase. É o título? Quando ela falou Leilão de Jardins, falou, isso é um poema. Não, você pode ter dito porque você sabe que Cecília Meirelles escrevia os poemas. Mas é isso que demonstra que isso aí é um poema? Tá? Então vamos lá. Como alternativa apresentada algumas opções voltadas à criança que não consegue escrever com autonomia, marque a resposta que considerar correta. É correto que isso aí está em prosa? Ou é correto que é em versos e estrofes? Não sei, né? Você que vai me falar. E eu vou conferir para ver. Localize e escreva as palavras que mostram as rimas do texto. Quando eu estava explicando lá o que era um poema, eu falei quais são as rimas. Então você vai localizar todas as palavras que rimam e o que rima com o quê. Por exemplo, se eu falar que canção rima com chão, eu ponho canção e chão. Ah, não, é a primavera e a era. Então você põe lá, era, primavera e era, tá? Então você vai escrever todas as palavras que rimam na sua terminação. As rimas aparecem no início ou no final do verso? É lá no início que aparece a rima ou é no final do verso? Então você vai escrever aí. Na sua opinião, as rimas ajudam a dar ritmo à leitura do poema? É pessoal. É pessoal. Então é você, na sua opinião. Tem gente que não gosta de poema que tenha versos livres. Eu particularmente gosto. Tem gente que não gosta. Nas atividades que eu mandei, teve gente que colocou, eu não gosto de poesia sem rima. Então agora você vai falar, é ela que dá ritmo? Não sei, né? Então você vai responder. Depois, numere os versos do poema. Você vai colocar lá, vai começar lá no primeiro verso lá do poema do Leilão de Jardim. Quem me compra um jardim com flores? Coloca número 1 até o final. E aí você vem aqui, ó, e coloca quantos versos tem esse poema, tá? Então isso aqui é para que você numere a quantidade de versos. Depois tem a leitura de um poema é diferente da leitura de outros textos narrativos. É diferente? Ah, mas se for um poema narrativo, ainda assim, não deixa de ser poema, tá, gente? Então você vai escrever. Ah, sim, não. Se você falar que não, você vai explicar. Eu quero ver a sua justificativa. Mas se você falar que sim, você também precisa explicar, tá? Depois, por quê? Quando você falou que sim, por quê, você vai falar por quê que esse poema, ele é diferenciado. Pensem apenas no Leilão de Jardim, tá? Fique pensando em todos os poemas, não. Ah, mas eu quero pensar no poema visual ainda assim, tá? Então temos aí, por quê que é ou não uma leitura diferenciada? Depois, como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não consegue escrever com autonomia. Tá, gente? Não é o caso de vocês conseguem escrever com autonomia. Mas aquelas pessoas que não conseguem escrever com autonomia, ele quer que marque, tá? Então tá aí. Marque a resposta que considera correta. A resposta que considera correta relacionado ao poema. Então tá aí. As frases são mais curtas e podem ter rimas entre as palavras? É escrito com frases engraçadas? Não, não é uma piada, né? Então não. Não precisa de pontuação? Também não. Pode ver lá que lá tem toda a pontuação. Olha, o poema dela aqui, ela começa: quem me compra um jardim com flores? Não tem a interrogação? Borboleta de muitas cores, vírgula.
lavadeiras e passarinhos, vírgulas. Então, tem pontuação sim. Então, não é isso que diferencia o texto, tá? Então, você vai olhar aí o que diferencia. Aí temos atividade 2. Encontre o significado das palavras. Aí tem para você era. O que que era? Você vai lá no seu dicionário e procure o que significa a palavra era. Pensa que é era com H, tá, gente? Tá? Não é era de tempo, não. Ele falou entre o muro e a era. Então, por aí você já organiza que não era o era do tempo, né? Não é. Era com H não é tempo. Então, você vai descobrir o que que era. Aí depois, o que que é um leilão? Ah, professora, pelo texto que a gente sabe, mas essa é a definição. Leilão é o que está escrito no poema da Cecília de Meirelles? Não, eu quero saber o significado da palavra leilão, tá? Depois, no poema, o que quer dizer a palavra lavadeira? Tá? Então, não é lavadeira de quem lava as coisas, não, tá? Então, você vai descobrir também no poema o que quer dizer lavadeira, tá? E vai completar aí. Então, para a aula de português, que nós continuamos falando de poesia para essa primeira semana, na qual vamos falar semana 1 e semana 2, nós terminamos português semana 2, tá? E, como nós ainda temos uma aula de português, até ela. Tchauzinho. Para a aula de português de hoje é só. Tchauzinho. Até a próxima aula do dia de hoje, terça-feira.